Oi, gente, muito boa noite, Juliana Vergutes falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live nessa noite maravilhosa de segunda-feira. Hoje a gente vai falar sobre os benefícios que traz a regressão em criança, mas antes disso eu vou fazer uns convites, convidar o pessoal para ir chegando na live. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Vergutes, sou terapeuta de regressão de vidas passadas para adultos, crianças e adolescentes e estou aqui para compartilhar um pouco. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu quero te pedir um grande favor. Para o Facebook, para o Instagram, aceitar o meu vídeo, para o YouTube como algo relevante, é importante que você curta, compartilha, salve esse vídeo. E para quem for assistir lá no canal do YouTube, se puder seguir e colocar no sininho para receber todos os vídeos que vêm entrando semanalmente, aí você é avisado de forma gratuita que o meu vídeo tá lá no YouTube novamente. E aí você pode compartilhar e também ver quantas vezes você quiser esse vídeo que a gente está gravando hoje através dessa live, tá bom? Combinado isso? Joinha? Dá o teu joinha que isso me ajuda muito, 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 muito. Gente, hoje a gente vai falar sobre os benefícios de fazer uma regressão em criança. Quais que são os benefícios? No adulto, a gente sabe que o adulto vem buscando porque ele está com alguma coisa focal, ele tem algum problema e ele quer curar esse problema, ele quer resolver esse problema. Então o adulto vem buscando para curar coisas focais, coisas que ele precisa trabalhar, ou coisas que ele quer mudar na vida dele. Mas quando uma criança chega, é importante que a gente entenda que ele vem através dos pais. E os pais vêm trazendo aquele problema que a criança está passando. E aí o que vai acontecer na regressão? Os benefícios da regressão são vários. O primeiro é de desligamento de fatos traumáticos. O que são fatos traumáticos? Coisas que aconteceram no passado nessa vida, estão ali vivos, muito vívidos no inconsciente, e às vezes até por uma situação que ele está passando agora, traz do inconsciente para, como se assim, trouxesse não para a consciência, mas traz para ele como se fosse uma memória, e a partir dali ele tem os traumas e não cura esses traumas. Então, a única maneira de melhorar isso é acessando vidas passadas, é entrando no inconsciente, trazendo para o consciente. E como é que se faz esse trazer para o consciente? É expandindo consciência através da regressão terapêutica, é trazendo para o consciente o entendimento do que aconteceu lá, é vivenciar novamente. Sabe quando a gente passa um trauma, a pessoa diz que tem que falar muito sobre esse trauma? Então, a regressão é falar muito sobre esse trauma, é trazer novamente esse trauma, essa situação, vivenciar novamente e desligar. Por que há o desligamento? Porque o nosso trabalho ele é feito até a ida para o plano espiritual, até a criança ficar bem. Tanto em regressões feitas com desenho, quanto regressões feitas com bonecos, que a gente tem essa modalidade agora, quanto a regressão feita nos pais, né? Mas a regressão feita nos pais, a regressão terapêutica, ela traz um entendimento de múltiplas personalidades. E aí os pais ganham um manual de instrução. Vocês já estão ouvindo falar isso várias vezes, manual de instrução. Que manual de instrução? É como se dissesse assim, ó, para essa criança, para esse teu filho, tu tem que educar ele dessa forma. Talvez ele não aceite. Ele veio para isso, ele reencarnou para fazer isso. Então, os pais recebem esse manual e quando você sabe como educar e como ajudar o teu filho, fica mais fácil. Quem aí não gostaria de ter reencarnado, ter vindo para a Terra e lá na infância ter passado por alguma situação assim de fazer a regressão? Por quê? Porque aí você ia entender o que você está fazendo aqui, por que as coisas se repetem na tua vida, por que as coisas não dão certo. E aí tu tem a possibilidade de evoluir, de melhorar. Então, a gente só tem a possibilidade de saber o que a gente está fazendo aqui quando a gente tem acesso a inconsciente. E aí, o que acontece com a criança após a regressão, né? Ela vai tendo as melhoras. Vamos dizer que é uma criança lá que tem uma coisa focal como asma. Ela melhora até cura. Vamos dizer que a gente acessou o passado de uma criança através do desenho e ela tem terror noturno. Ela vai melhorar? Ela vai melhorar ou até vai curar. A criança, de repente, não está conseguindo bem na escola.
Mas vamos dizer que lá no passado dela, ela acessou uma vida em que ela morreu dentro de uma escola, uma situação muito parecida com uma escola, ou saindo de uma escola, numa guerra, numa coisa assim, ela vai melhorar. Então, sempre que a gente vai acessando o inconsciente, trazendo para o consciente dessa vida, entendendo o que aconteceu, recordando, relembrando, a criança vai ter melhoras. E essas melhoras vão ser significativas na vida dela para a mudança de padrões de comportamento dela hoje. Vamos dizer que é uma criança que sente muita raiva, de repente ela começa a acalmar, ficar mais amorosa. Vamos dizer que é uma criança que não convive com as pessoas, né, diariamente, ela se isola muito, e aí com a regressão a gente entende por que aconteceu isso. Ela passa a conviver mais com as pessoas, ela passa a ir mais na convivência dos amiguinhos, começa a gostar de fazer isso. Então, sempre que nós acessarmos vidas passadas com uma criança, ela vai melhorar. Agora, vamos pensar no grande benefício de tudo isso? Imagina se eu, como adulto, tivesse passado por regressões lá na minha infância. O que eu podia ter melhorado? O que podia não ter acontecido na minha vida? O benefício de fazer uma regressão em criança é entender que a gente está aqui para evoluir, para melhorar. Mas eu não posso evoluir e melhorar se eu não entendo o que eu estou fazendo aqui. Então, quando a criança ela é educada e direcionada com esse manual de instrução que a gente deu para os pais, nós como terapeutas, acontece, né, uma melhora na educação e no acertar da vida dele. Quer dizer que ele não vai ter que passar por tantas coisas. Às vezes um trauma lá de ele foi julgado aí hoje ele não consegue falar em público. Tu imagina se tu deixa a criança a vida inteira sem conseguir falar em público, sem conseguir expressar o que ela sente, o que ela pensa, e principalmente em sala de aula, que é um local onde as crianças precisam falar. E vocês sabem que tem muitas crianças que travam, não conseguem falar os seus trabalhos, não conseguem apresentar seus trabalhos. E aí quando a gente vai ver no inconsciente do passado, né, na inconsciência, o que está lá? Uma vida que ele foi julgado muitas vezes. Então hoje ele não consegue colocar na palavra, ele não consegue se expressar, ele não consegue apresentar um trabalho em público, porque inconscientemente ele pensa assim, eu vou ser julgado de novo. É assim que acontece, entende? Então enquanto você não acessa vidas passadas e sai lá do passado dessa vida, não tem como essa criança melhorar. Então é isso que a gente faz. Como é que eu faço isso? Eu faço um relaxamento, elevação de frequência, tanto nos trabalhos com criança, quanto trabalho em adulto, e ela ser passada em outra vida. Daí ele vai dizer, não pode ser só isso. Sim, é só isso. Mas a gente sempre tem que entender que o trabalho que eu realizo dentro do consultório é sempre junto com o mentor da criança, com o meu mentor. Então, a gente não vai acessar nada que o plano espiritual diga, isso não pode contar para essa criança. O que ela acessar, ela precisa e necessita ver, precisa entender. Então, ela vai acessar aquilo que há necessidade, como espírito, de entender, de desligar para melhorar. Sempre com autorização do plano espiritual, sempre com autorização dos seres de luz, que autorizam isso, que validam isso, né, e que mostram, olha, para esse fulaninho, para essa fulaninha, eu vou falar assim, sabe, mas a gente pode usar o nome Maria, João, eu vou mostrar isso. E aquilo que é mostrado faz com que a criança, coceira o nariz, tem um benefício muito grande de ter uma melhora. Uma melhora o quê? Da vida dela agora, da qualidade de vida. Então a criança começa a agir diferente, de repente ela passa a ser mais amorosa, mais comunicativa, né? E aí vocês podem pensar, mas se eu tivesse feito a regressão com criança, quando não agora, a regressão com adulto, mas sim quando eu era criança, quantas coisas poderiam ser diferentes na minha vida? Às vezes a pessoa, o espírito tem tendência em outras vidas de bebida, de drogas, de tantas outras coisas, entende? De tratar as pessoas mal, de ter um relacionamento onde trata a esposa ou a mulher mesmo, o marido mal, ou de coisas de traição. Enquanto não há o desligamento, enquanto não sai do inconsciente para o consciente, as coisas tendem a se repetir,
Por quê? Nós somos o que nós estamos vivenciando agora, mas a gente tem uma bagagem que a gente traz de outras vidas. Então nós somos isso aqui da nossa educação agora, uma criança, por exemplo, é a educação agora, né? O adulto também é a educação agora e a educação de outras vidas, de outras coisas que tu vivenciou. Então, tu nunca vai ser assim, eu sou a Juliana porque eu nasci assim. Sim, tu nasceu assim porque tu traz uma bagagem de outras vidas. Mas se tu é assim, talvez tenha um lado bom, mas talvez tenha um lado que tu tem que corrigir essa maneira com que você é. Entende? Por exemplo, se eu sinto muita raiva, se eu brigo muito, isso eu tenho que corrigir. Então, devagarinho, as coisas vão acontecendo, a gente vai atraindo pessoas ao nosso redor que vão nos ensinando isso. E para as crianças também é assim, dessa forma. Só que quando eu começo a corrigir desde lá da infância, eu tenho a possibilidade de evoluir a ponto de chegar na fase da vida adulta, eu não ter que passar por tantas coisas. Então, talvez não vai acontecer uma separação, talvez não vai acontecer uma coisa de tantas brigas, talvez não vai acontecer uma coisa de tanta raiva, né? Porque todos esses sentimentos que a gente vai sentindo no nosso corpo físico dia a dia, quando a gente sente raiva, quando a gente sente medo, quando a gente se decepciona, quando a gente... Tudo isso vai somatizando o nosso corpo físico e trazendo as doenças, trazendo as coisas. Gente, hoje a gente está passando por uma situação, por exemplo, Covid, né? Qual é as pessoas que vão ter mais tendência a ter Covid? Será que é só a questão da imunidade, do sangue, tudo isso? Não, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Quando que eu, Juliana, peguei Covid aqui? Foi quando um dia eu senti uma raiva, porque eu ainda sinto raiva, todo mundo sente. Nem de tudo a gente tá livre, né? E no momento que eu senti uma tristeza, uma raiva, pum, eu entrei no Covid. Por quê? Porque baixou os meus padrões de pensamento e sentimento. E nós, como espíritos, quando a gente reencarna aqui, a gente vai passando por algumas coisas, alguns padrões comportamentais que a gente já traz de outras vidas de sentimento, de pensamento. E eu vou falar uma coisa para você, sinto bem menos raiva. Eu ainda sinto, mas não com a intensidade. Por quê? Porque as regressões vão limpando, desligando. Como é que eu era? Eu não tenho vergonha de falar. Como que eu era antes, né? Quando eu sentia muita raiva, eu tremia o corpo de raiva. Eu tremia. E aí eu tinha umas explosões assim bem fortes. Hoje eu até consigo controlar. Mas eu não sinto mais o que eu sentia quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos, 30 e poucos anos. Eu fui trabalhando através das regressões e continuo trabalhando com Ho'oponopono, com terapia de regressão. Sempre a gente está se trabalhando para melhorar, para evoluir. Mas se eu tivesse sido uma criança que tivesse uma outra Juliana lá, que não fosse eu, que tivesse trazido essa terapia, essa técnica que é o regressão com desenho com boneco, talvez eu, como Juliana, não precisava passar por tantas coisas. E é por isso que os benefícios da regressão em crianças são muitos, muitos mesmos. Desde o aprendizado escolar até a questão da fala, das questões das doenças, de várias questões. Só que não adianta a gente fazer isso quando está somatizado, como quando já está com câncer, quando já está com uma situação assim. Então, a regressão terapêutica cura de doenças, cura quando não tiver somatizado ainda, entende? Quando não se tornou uma doença pelos padrões repetitivos de pensamento e sentimento. Então, tudo que nós estamos sentindo nesse momento é importante que a gente se trabalhe para que não vire uma doença ali na frente. E a regressão terapêutica, ela mostra que aquela criança, que aquele adolescente ou aquele adulto, ele tem esse padrão em outras vidas, porque vai mostrando assim, sabe? Nas regressões, quando vai acessando 1, 2, 3, quando tu vai ver, além do desligamento, as situações são diferentes, mas às vezes o sentimento que tu vem trazendo de uma vida para outra vida é o mesmo, e nas crianças não é diferente. Então, não é mágica, sabe? Mas tu vai melhorando. Hoje eu estava atendendo uma paciente adulta, né? E ela falou assim, Juliana, parece uma mágica. Quando vê, vem a história toda na tua cabeça. E é assim mesmo. E para as crianças não é diferente. Elas também veem a história na cabeça delas. Só que elas, de forma lúdica, elas vêm trazendo dentro de uma regressão com desenho, com boneco. E um adulto vem contando essa história que vem vindo na mente dele, né? E não é mágica, é uma energia, né, de expansão de consciência, para quem sabe o que é expansão da consciência,
quando tu expande a consciência, vamos dizer, num trabalho que não seja de regressão, tu começa a ver as verdades, né? Então, tu quer ver a tua verdade, tu tem que expandir tua consciência. E para expandir consciência, a regressão é uma das maneiras. Só que a regressão terapêutica ela vai para o teu passado, de outras vidas ou dessa vida. E das crianças também. Também pode acessar passado de outras vidas ou passado dessa vida. Porque o que tu fez ontem também é passado. Tu também vivenciou coisas que de repente não foram legais nessa vida, né? E as crianças também são dessa forma. Ah, mas ela só tem 10 anos, mas o que aconteceu ano passado, retrasado, que ela viu e foi traumático para ela, é passado também. Então nós somos a somatória de tudo isso e as crianças também são. Então qual que é o benefício? Melhorar, evoluir como espíritos, evoluir não no sentido só espiritual, de melhor espiritual. Ah, eu melhorei como espírito. Não, tu vai melhorar como pessoa mesmo, como ser humano. Tu vai se tornar uma pessoa mais amorosa, mais querida. As coisas vão acontecer de uma coisa mais simples, mais tranquila. Entende o presente que um pai e uma mãe dão para o seu filho quando levam ele a uma terapia regressiva através de desenho, através de bonecos? Você está dando para o teu filho a possibilidade de ele ser feliz, de ele evoluir, de ele não ter que passar por tantas dores, tantos problemas. Então, se a gente não quer passar por tantas dores, tantos problemas, ou não quer que nosso filho passe por isso, o que a gente tem que procurar? Uma terapia regressiva. Por quê? Porque vai ajudar essa criança. E só a criança? Não. Vai ajudar os pais, vai ajudar as pessoas que cuidam dessa criança, que amam essa criança e que vão saber como devem agir com ela, porque muitas vezes os pais chegam perdidos, sem saber. E como é que eu vou agir com meu filho agora? Porque eu não estou sabendo como agir. Ele não come, ele não dorme. Como que eu vou agir? E aí a regressão traz as respostas. E depois, claro, o terapeuta, nós terapeutas, e eu como terapeuta estou preparada para direcionar, para mostrar como é que tem que agir, o que tem que fazer, se tem que procurar um centro espírita, se vamos trabalhar com florais, se o pai e a mãe vão trabalhar lá com o Ho'oponopono, se a gente vai trabalhar com o processo de dizer mais não, de deixar a criança mais livre, o que vai ser feito a partir disso? As regressões nos mostram, nos traz os desligamentos, e aí a partir do entendimento a gente começa a entender como é que vai direcionar aquela criança, como é que vai ajudar aquela criança para que ela possa mudar nessa vida, porque afinal a gente, quando vai acessando vidas passadas, a gente começa a entender que tem um padrão, que a gente está repetindo padrões. E uma criança é uma criança nessa vida, mas uma criança é um espírito que vem a várias e várias vidas e, consequentemente, se a gente vem reencarnando a várias vidas, é porque a gente não está aprendendo muito. Então, para você que acha que é bonzinho, que está aí do outro lado, pensa bem. Se você está aqui reencarnado nesse momento, não é tão bom assim. Eu também não. A gente tem um propósito. Para quem é terapeuta, eu fico pensando, meu Deus, tudo que eu fiz para ser terapeuta, né? Porque a gente está trabalhando com o problema da outra pessoa, tá ajudando outra pessoa. E surge gente para tu ajudar até onde tu não quer. Tá de férias, vai surgir gente para tu ajudar. Porque é a coisa do terapeuta, né? Da gente ser como terapeuta, a gente surgir pessoas para ajudar. E aí, quando você vai fazendo esses desligamentos, então, a criança se torna uma criança mais feliz, mais serena, mais aberta, mais comunicativa, mais estudiosa, começa a entender as coisas, começa a entender o que o professor está falando em sala de aula, começa a conviver melhor com os colegas, começa a obedecer mais o pai e a mãe, começa a comer, porque às vezes eles não comem, né? E às vezes tem um porquê deles não estarem comendo hoje, pode ser um envenenamento, pode ser uma situação que ele não comia muito ou que comia demais e gozavam da cara dele, e tudo isso vão causando traumas. Então, os traumas que nós estamos fazendo nossos filhos vão ser os traumas do futuro para fazer regressão, né? E os traumas que a gente está vivenciando, que a gente está acessando na regressão, foram traumas do passado e coisas que viveram. Eu lembro uma vez que eu estava num local e que a gente foi dar uma palestra lá em São Paulo, e a gente ficou no local onde que era o espaço terapêutico. E a gente dormiu lá, só que era uma casa antiga. E de noite deu um curto-circuito e o fogo correu. E aquilo me assustou muito, eu fiquei muito mal, tanto que eu não quis mais ficar lá. Eu disse, vamos procurar um hotel, não vou mais dormir aqui não, né?
No outro dia não dava para lavar os cabelos, porque não tava sem chuveiro, daí eu digo, não, vamos embora, eu não quero passar por isso de novo, pegar fogo. Mas o que que aquilo a gente conversou na hora? Aquilo me causou naquele momento um trauma do susto com o fogo, né? E aí o que acontece? Isso, se não trabalhado, se não limpo, se não trabalhado, vira um trauma. Então é assim que a gente traz os traumas de outras vidas. E aí eu te pergunto, a gente já passou por guerras, já passou por situações de fome, já passou por situações muito difíceis onde as pessoas matavam umas às outras, aonde não tinha lei, aonde as pessoas, quer dizer, a gente evoluiu até como ser humano, não muito, mas evoluímos. E as crianças, elas têm esses traumas, entende? Tudo que elas passaram, tudo que elas vivenciaram, da onde elas vieram, tá tudo guardadinho na caixinha do inconsciente. E enquanto você não traz isso pro consciente, você não cura. É como qualquer coisa que tu passa, enquanto não fala daquilo, né, esgota, tu não consegue curar. E assim é a regressão, é um falar daquilo que aconteceu em outra vida, para que venha para o consciente, para que daí haja cura para a criança. E aí a melhora da criança muito rapidamente. Então, aí o que acontece? Aí não tem mais o uso da medicação, muitas vezes a gente não tira, mas a gente pede para o pai e a mãe ir lá no psiquiatra que deu a medicação, no neurologista que deu a medicação, para que faça uma nova avaliação. E normalmente eles vão diminuindo a medicação, às vezes até param. Então, olha os benefícios de fazer uma regressão para uma criança. Você pode, daqui a pouco, estar ajudando para que ela não precise mais usar tantas drogas, né? A gente está ajudando para que haja uma melhora na questão do equilíbrio das pessoas, do relacionamento com as pessoas. A gente está ajudando muitas vezes essa criança dentro da escola, né? Então é um salto quântico na vida de uma criança. Entende por que eu sou uma apaixonada por esse trabalho? Como não seria se pode ajudar? Eu queria ter passado, eu era uma criança, sempre fui uma criança muito séria, e sou, não parece, mas sou. Como eu queria ter passado, eu sempre falo, como eu queria que tivesse uma outra Juliana antes, que trouxesse essa terapia, para que eu pudesse, então, não ter passado tantas coisas. E não precisava ter passado. Se você acessa inconsciente e coloca para o consciente, muitas coisas melhoram. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu não falava em público. O que eu faço hoje, lives, palestrar, falar em público, dar aula para os meus alunos, isso não acontecia, gente. Isso era uma coisa quase impossível. Se vocês olharem meus vídeos lá no comecinho, vocês vão dizer, meu Deus, quem é essa? Então, hoje eu tô muito melhor. Mas eu não tinha essa desenvoltura toda. Eu era, talvez alguém aí vai se dar conta que também é assim, ou vai se reconhecer assim. Eu era uma pessoa que, se eu tivesse que falar, por exemplo, uma roda em público, em que cada um vai falando o que tá pensando, né? Quando chegava a minha hora de falar, o meu coração já tinha disparado umas 10 vezes, meu coração já tinha saído pela boca, eu já tinha pensado e repensado o que eu ia falar, e quando eu ia falar não saía nada daquilo que eu tinha pensado. Era assim que era. Hoje eu abro a câmera aqui e saio falando. Mas o que é isso? Muito trabalho de regressão, muito desligamento, muita limpeza de inconsciente para o consciente, porque senão você não consegue. Por quê? Porque nós estamos mais no passado que no presente. 95% consciente, literaturas falando em 98%, quem que é consciente aqui? Quase ninguém. Então não tem outra forma. E as crianças é da mesma forma. A gente precisa fazer com que acesse para ter esses benefícios, então, da melhora, da evolução, da alegria. Afinal, a gente não vem aqui para sofrer, mas a gente sofre porque a gente é muito teimoso a ponto de não procurar uma terapia dessas para melhorar, né? Para evoluir, para poder ser mais feliz, porque é isso que acontece com a vida da gente. A gente se torna pessoas mais conscientes, mais felizes de quem a gente foi. Claro, a gente vai acessar coisas fortes, mas daí a gente vai entender que talvez a gente não seja vítima, né? E com a criança não tem esse entendimento, mas o pai e a mãe tem. E quando o pai e a mãe tem, o pai e a mãe ajudam esse espírito na evolução, nessa educação mais acertada, vamos dizer assim, de como vai educar esse espírito para que ele seja uma pessoa feliz, para que ele evolua.
Ai, gente, hoje eu não tô conseguindo falar muito não, eu tô... A minha voz, eu acho que eu falei muito durante o dia, que eu fiz regressões, há pouco eu fiz uma outra consulta e tem mais uma consulta para fazer. Mas é mais ou menos isso que traz a terapia regressiva. E deixa eu ver se eu posso trazer mais coisas. E também, às vezes, os pais descobrem o que essa criança é, da onde que ela veio, se ela veio de um outro planeta, de um outro lugar, de um lugar mais evoluído, e começa a entender seu filho, por que ele é tão diferente. Às vezes também tem entendimento que essa criança tem muita mediunidade, daí os pais e a criança vão estudar essa mediunidade. Então, tem mil e umas possibilidades e coisas que pode se dizer que são benefícios com a terapia de regressão. Malefícios, vamos falar também disso? Só se tu deixar a criança lá ou tu deixar o adulto lá. E isso não vai acontecer, porque o terapeuta ele é bem informado para entender que ele tem que ajudar nesse processo, né? Então o terapeuta não fica só ali sem fazer nada, ele tem uma técnica para usar. Mas essa técnica que é usada ajuda muito a criança e ajuda muito a família em si, né? Porque a gente tem que lembrar, e isso é um dos benefícios da regressão também. Quando um evolui, todos evoluem. Afinal, nós estamos ligados por cordões energéticos, né? O tal do cordão de prata, o cordão energético. E quando um evolui, como a gente está ligado em uma teia, uma família, como a gente está tudo junto, quando um sobe, o outro sobe. Então, se eu for fazer terapia, eu mexo com todo o meu núcleo familiar, mesmo que eles não acessem o passado. Então, é sempre benefício para quando um vai e acessa a vida passada, porque quando um acessar a vida passada, tu tá mexendo com todo o núcleo familiar, numa grande evolução. Às vezes há uma melhora familiar, mesmo que os outros não acessaram vidas passadas, que um só veio lá e acessou. Então é sempre benefício, é sempre alegria, é sempre evolução, é sempre ir para a frente, é sempre um acordar. Tá bom, gente? Espero que essa live possa ter ajudado você a entender que a terapia regressiva para criança só tem benefícios e que eles não sentem como pesado mesmo quando eles deitam lá, eles fazem as regressões e eles não duvidam, eles não questionam daquilo que eles estão falando, diferente de nós adultos que muitas vezes quando a gente vai fazer a regressão, o terapeuta tem que dizer, olha, tu vai deitar ali, eu fazer o relaxamento, a elevação, que for vir tu vai me contando, essas são as palavras que eu uso no consultório, né? E a gente fala, não tenta entender, só vai falando. Para a criança não precisa falar isso, ela sai falando mesmo, ela vai contando, ela não quer nem saber se tu acredita ou não, mas ela vai te contar tudinho, e ela vai trazer muitas informações bonitas, muitas informações lindas, que vêm lá do plano espiritual, que vêm de tudo isso. E muitas vezes, na terapia de regressão para criança, quando os pais deitam, vem informações, vem mensagens, orientações para os pais. Às vezes tem cirurgias espirituais, às vezes tem encontro com pessoas que já desencarnaram, porque não é só a regressão em si. Claro, na regressão com desenho, com boneco, ela é diferente, mas os benefícios da regressão são muitos mesmo. Eu não conseguiria assim colocar em números o quantos benefícios a gente tem em fazer uma terapia regressiva para uma criança ou para uma família ou para um adulto, mas para uma criança é fenomenal. Toda criança deveria poder passar por uma terapia regressiva, pelo menos por 1 ou 2 sessões, para poder fazer com que a vida dela fosse diferente, sem tantos medos. Gente, é isso então que eu tenho hoje para compartilhar com vocês. Vou pedir de novo que compartilhe e curta esse vídeo e me ajude para que esse vídeo seja olhado pelo Instagram e pelo Facebook como algo relevante, porque senão eles querem que você pague tudo. E aí eu quero te pedir essa ajuda para que você me ajude a chegar mais longe, para que pais, educadores e pessoas que têm crianças que precisam passar por terapia regressiva recebam esse conteúdo então, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.